O ministro Alexandre de Moraes voltou a mostrar o peso de sua caneta ao negar o pedido de soltura de Jair Bolsonaro, mantendo o ex-presidente preso sob a justificativa de risco à ordem pública e de interferência nas investigações. A decisão segue a mesma linha que já se tornou marca da atuação do ministro: concentrar poder, endurecer medidas e avançar sobre um terreno onde muitos enxergam um desequilíbrio entre justiça e perseguição política. O argumento de que Bolsonaro poderia interferir nas negociações ou investigações soa frágil diante da ausência de provas concretas apresentadas até aqui, mas é sustentado como verdade absoluta pela narrativa do ministro. Além disso, alegam o risco de fuga de Bolsonaro. O resultado é um Supremo cada vez mais exposto, não como guardião da Constituição, mas como protagonista de embates que deveriam ser resolvidos na esfera política e democrática. Ao manter a prisão, Moraes reforça a imagem de um magistrado que atua acima da lei, transformando a exceção em regra e alimentando ainda mais a sensação de que as decisões do STF têm servido mais a interesses de poder do que ao respeito à Constituição. Gerson Gomes, a coisa está ficando cada vez pior para o ministro. Agora vamos falar de trás para frente. Além desse negócio de prender Jair Bolsonaro, de mantê-lo preso, que já é um absurdo, sem uma acusação formal da PGR, mantê-lo preso seria inconstitucional. Imagine se a moda pega todo juiz, durante o curso de um processo, imaginar que o réu pode fugir. Então ele vai e decreta a prisão preventiva daquele réu, levando-se em consideração que Bolsonaro já está com tornozeleira eletrônica. Você tem um monte de gente saindo por aí com tornozeleira eletrônica. O fato de você dizer que ele corre o risco, aliás, se corre o risco de Bolsonaro fugir, é a mesma coisa de você dizer que essas tornozeleiras não adiantam em nada. Então esse é um ponto. Agora nós temos um agravante, o caso da americana Flávia Magalhães, que você conhece muito bem. Agora se descobriu, pelo menos é o que se está dizendo, a Flávia Magalhães falou bastante sobre isso hoje em diversos veículos de comunicação alternativo, que o ministro havia mandado um policial federal disfarçado para acompanhar os passos dela nos Estados Unidos com a missão de sequestrá-la e trazê-la para o Brasil. Gerson, você pode dizer se isso é verdade ou não. O policial seria esse que você está vendo aí de boné, acompanhando uma manifestação, Gerson, onde você também esteve nessa manifestação. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, Gerson. Pois é, Paulo. Como você falou, eu talvez tenha o privilégio de conhecer esse caso da Flávia desde o início, porque eu estava em Israel, por coincidência, até conectando com o nosso primeiro tema da pauta, estava em Israel quando a Flávia me ligou. Ela, na verdade, mandou uma mensagem dizendo: olha, eu estou voltando do Brasil às pressas porque eu fui fazer um tratamento dentário e quando fui ingressar no Brasil, a Polícia Federal me parou dizendo que o meu passaporte tinha uma ordem emitida dizendo que esse passaporte estava cancelado e que eu estava respondendo a um processo. E ela nunca soube disso. Por sorte, por bênção, aquele agente ali da Polícia Federal autorizou que ela entrasse com o passaporte americano, como cidadã americana que é, e ela foi rapidamente, nem sei se completou o tratamento, mas voltou rapidamente aos Estados Unidos, onde mora há mais de 20 anos, porque ficou assustada. Eu estava em Israel e fiz uma entrevista com ela, eu e o Fernão Lara Mesquita, e a principal indagação do Fernão Lara Mesquita, muito perspicaz, foi a seguinte:
Mas você tem alguma expressão nas redes sociais? Você é alguém famoso? Porque nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes retirou os passaportes do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino. À época, o Rodrigo ainda estava com seus inquéritos, com todas as suas contas bancárias, contas com as redes sociais bloqueadas. Mas você, o Alan dos Santos, nós sabemos que o Alan dos Santos tem sido alvo de perseguição e de obstinada, tentando que ele seja extraditado. Mas você é uma pessoa normal, alguém que lutou 20 e poucos anos aqui, fez faxina, trabalhou para instalação de internet, subindo em poste. Por que você foi alvo? E é interessante, Paulo, que essa foto que você está mostrando não é da manifestação lá em fevereiro, em Fort Lauderdale, onde eu também estava presente por coincidência, e que sim, um agente da Polícia Federal, agora se sabe, porque o seu advogado teve acesso finalmente aos autos e descobriu que havia uma ordem de prisão que foi assinada em dezembro. Ou seja, logo depois que ela fez a entrevista comigo e com o Fernão Lara Mesquita, o ministro Alexandre de Moraes ficou revoltado, mandou expedir uma ordem de prisão. E essa ordem de prisão acabou se consubstanciando numa articulação da Polícia Federal com os órgãos, à época, ainda no governo Biden, mas à época em Miami, e ela passou a ser seguida. E disse que essa ordem de prisão tentaria ser executada em território americano. Mas essa foto que você mostra não é de lá de Fort Lauderdale, é de Washington. Esse dia eu estava presente, cobrindo a manifestação que seria feita, na verdade, uma grande reunião, uma manifestação de parlamentares brasileiros na Comissão de Direitos Humanos. E por uma ação do governo brasileiro, que fez uma articulação diplomática, essa audiência pública foi cancelada. Então, nós fomos para o Triangle, que é uma área ali nobre, em frente ali ao Capitólio, para uma entrevista, e vários dos parlamentares brasileiros fizeram essa entrevista, e nessa foto aparece, eu estou aí abaixo, né? E à minha direita, nesse círculo vermelho, está, segundo as denúncias que foram feitas lá nos Estados Unidos, por inclusive que estão publicadas hoje pela IES Brasil, hoje nas redes sociais, esse aí é o agente da Polícia Federal que estava ali infiltrado conosco ali na manifestação. E que também esteve, inclusive, se matriculando num curso de uma das dirigentes da IES Brasil para se aproximar, para entender. Então você veja que o pagador de impostos, Paulo, brasileiro, estava sustentando uma perseguição que eu já vi sendo reproduzida em outros países. Veja que o ministro Alexandre de Moraes também fez contatos com a Polícia Federal para ir atrás dos brasileiros que estão na Argentina, os exilados. Nós tivemos o caso, um dos brasileiros, inclusive, perdeu o emprego porque houve agentes que foram atrás dos brasileiros que estão exilados na Argentina. Da mesma forma aconteceu com Tagliaferro, e até por que não dizer com a Carla Zambelli, todos, o próprio Oswaldo Eustáquio na Espanha, há um movimento obstinado do ministro Alexandre de Moraes de perseguir aqueles que estão no exílio. E ele faz isso atropelando as leis internacionais, Paulo. E eu fecho esse meu comentário para você dizendo o seguinte: eu te mandei um documento do FBI, esse documento do FBI, ele nos mostra que é um crime aqui nos Estados Unidos, é quando agentes de países, ou seja, de ações de nações estrangeiras, fazem a perseguição a cidadãos americanos ou residentes permanentes e até mesmo turistas quando estão em solo americano. Por quê? Porque isso os chineses fazem aqui com a comunidade chinesa. Isso vários países, os cubanos fizeram, os nicaragüenses fizeram. Isso é uma prática comum. Os venezuelanos fizeram. E agora os brasileiros começam a ser conhecidos como um país que vai atrás dos seus cidadãos e avança e atropela as leis dos Estados Unidos para promover a perseguição política, Paulo. O único problema é que Flávia Magalhães agora é cidadã americana. E a partir do momento em que você investe em cima de um cidadão americano, você está investindo em cima de um país inteiro. Não sei com relação aos nicaragüenses, com os cubanos. Os cubanos, eles têm
o green card aí, e muitos fizeram isso. Só que em governos esquerdistas, principalmente no governo do Barack Obama, no governo do Joe Biden, mas no governo Trump isso não vai acontecer e nem deveria ter acontecido no governo democrata. Então, pelo que foi dito hoje pela Flávia Magalhães, pelo que ela está dizendo o tempo todo, toda a prova do que está acontecendo com ela, ou seja, a ordem de prisão e essa articulação para sequestrá-la em território americano está agora em poder de Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. E eles estão tomando toda a providência, ou seja, o advogado dela, que é um brasileiro que atua nos Estados Unidos, está tratando disso junto às autoridades americanas e isso pode representar, uma pá de cal em cima das ações do ministro. Mas eu queria falar também sobre o que aconteceu no fim de semana, Gerson. Além disso, do documento que você mandou, na sexta-feira nós conversamos que o fim de semana seria realmente muito cheio, e verdadeiramente foi. O governo americano soltou uma nota através do CBP, que é o Custom Border Protection, que é o Serviço de Imigração Oficial americano, dizendo oficialmente que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos na data que está sendo acusado pelo governo brasileiro. Ou seja, tem um parênteses aqui que nós temos que dizer, a partir do momento que um documento como esse nos Estados Unidos é divulgado oficialmente, aí as coisas começam a complicar, porque segundo o advogado Jeffrey Schickini, que está acompanhando, que é o advogado que foi restituído na defesa de Felipe Martins, e isso nós sabemos muito bem, né, Gerson, que funciona assim, um documento falso usado por alguém, um documento falso, inserido na imigração americana, é pena de 4 a 10 anos de prisão. Todo mundo sabe que o documento foi usado. Então, se o documento foi usado, quem usou está passível de pegar uma pena de 4 a 10 anos de prisão. Quem inseriu o documento falso, as informações falsas, dentro do sistema imigratório americano, pode pegar até 30 anos de cadeia. E nos Estados Unidos, nós sabemos que verdadeiramente quem pega cadeia, não tem esse negócio de progressão de pena. Pegou 3 anos, é 3 anos de cadeia, pegou 10 anos, é 10 anos de cadeia. Agora, se o documento causou prejuízo a uma terceira parte, como nós sabemos que causou, pois o Felipe Martins está preso, sendo julgado, passou 6 meses, inclusive passando cerca de 10 a 20 dias em solitária, na legislação americana diz que pode ser prisão perpétua. Então nós estamos diante de um caso que vai de 4 anos de prisão a prisão perpétua. Então não é uma coisa simples de se resolver e que nós estamos vendo a coisa caminhando por esse lado. A investigação nos Estados Unidos já andou bastante e quem inseriu o documento ali não vai querer puxar uma cana de 30 anos, vai soltar o verbo. Então, como a gente vê, a situação do ministro relator, ministro sancionado, fica pior a cada dia. E para piorar, ele ainda nega, ou seja, para confirmar tudo que os americanos estão dizendo, ele ainda nega o pedido de soltura de Jair Bolsonaro. Como é que você vê isso e o que você sabe que está acontecendo neste momento com relação a esse assunto aí nos Estados Unidos, Gerson? Bom, sobre esse assunto aqui nos Estados Unidos, a última informação que eu posso te dar é que amanhã o Paulo Figueiredo foi convidado para participar de uma audiência no Congresso americano e uma iniciativa, inclusive, que é bipartidária, que vai tratar dessas ações ilegais em território americano de perseguição e que avançam sobre os direitos fundamentais. E isso realmente terá um desdobramento grande, porque direitos humanos é uma pauta que consegue atrair os dois espectros políticos aqui dos Estados Unidos. Essa é a última notícia que eu posso te dar, mas nós temos que retroagir um pouquinho. O ambiente que nós temos no Supremo Tribunal Federal hoje
ele é o pior possível. A saída do ministro Barroso, ela é sintomática, nos mostra que sim, nós estamos numa crise institucional sem precedentes no Brasil, porque o ministro sancionado, ele é relator de vários desses processos que eu vou te dizer uma coisa, Paulo. Atualmente, eu já não defendo mais a questão da anistia ampla, geral e irrestrita, porque eu creio que com essas evidências do Tagliaferro, agora com esse caso da Flávia, o caso do Felipe Martins e tantas outras ilegalidades que foram cometidas, nós estamos diante de uma anulação, simplesmente a anulação que deveria ser feita de todo esse processo que está eivado de inconstitucionalidade e ilegalidade. Nós temos um ministro que está sancionado, mas que será provavelmente, mais do que sancionado pela Lei Magnitsky, ele será processado pela justiça americana, tanto no caso do Rumble e do X. Não podemos esquecer que a Flávia, inclusive, recebeu da equipe da assessoria do Elon Musk o apoio em advogados, e hoje existe uma banca de advogados dando suporte a essa ação que a Flávia agora está, vamos dizer assim, alimentada com essa informação última de que a publicação que ela fez no X foi que motivou o início dessa perseguição das suas redes sociais, inclusive caçadas, porque quando ela vai ao Brasil e é travada ali na entrada, ela não sabia por quê, mas agora que foram resgatados os autos, já se sabe que foi uma publicação que ela fez ainda ali no período eleitoral, logo depois do período eleitoral, inclusive quando ela recebe a informação, ela era alguém que foi mesária, se manifestava contra as urnas, todo mundo pensava que era por causa disso, mas não. Foi uma publicação que ela fez na qual ela insinuou que o ministro Alexandre de Moraes teria visitado o Marcola na Papuda. Essa acusação que ela fez, e que nós vimos nas redes sociais muita gente falando que o Marcola sai de Rondônia, vai para Brasília como um dos primeiros atos do atual governo, e que o ministro Alexandre de Moraes teria ido a Papuda e encontrado o Marcola. Ela fez essa publicação, que talvez seja inclusive inverídica, não sabemos, mas em vez de ser acionada, ou de ser processada, ou até mesmo de ser, de alguma maneira, contestada, não. Ela passou a ser perseguida. E é importante a gente entender que esses desdobramentos, essa bola de neve, elas acabam também resvalando para todo o Supremo Tribunal Federal e para a PGR. Por quê? Porque nós temos um abacaxi para descascar com a saída do Barroso. Sim, teremos que nomear um outro ministro do STF, mas nós temos algo muito mais próximo agora, em novembro. Por quê? Porque o PGR, que foi alguém que se omitiu e que, de certa maneira, teve uma atitude subserviente e que participou, passa a ser, inclusive, considerado alguém em conluio com várias dessas ilegalidades, porque, inclusive, o PGR também assinou esse processo. Tudo o que está acontecendo hoje com Felipe Martins ou com a Flávia, ou até com o próprio presidente Bolsonaro, conta com a subserviência ou com a omissão do PGR. E agora, em novembro, nós teremos a sabatina do Paulo Gonet no Senado Federal, Paulo. E aí eu me pergunto, é possível o Paulo Gonet ficar mais 2 anos na PGR diante de todo esse imbróglio que nós estamos vivendo com essa crise institucional no Brasil? Então eu te digo, Paulo, isso é muito grave. O ministro Alexandre de Moraes, ele não mais será considerado apenas um sancionado pela Magnitsky por violações de direitos humanos. Agora, muito provavelmente, ele será arrolado e processado pela Justiça dos Estados Unidos. E é uma situação, na minha avaliação, insustentável de tê-lo como relator de um processo que todos percebem que é pura perseguição política. Paulo. Agora, veja você, o processo, isso inevitavelmente vai acontecer, porque depois daquele post do governo americano, citando nominalmente o ministro, é só mesmo, né, com reza muito braba para que o processo não saia da área civil e passe para a área criminal. Passando para a área criminal,
vai haver uma condenação. E, havendo a condenação, o ministro será requisitado para o cumprimento da pena, de novo, havendo a condenação em território americano. E aí ele não poderá sair do Brasil, porque o nome dele entrará, assim funciona o procedimento, né? O nome dele entrará na lista vermelha da Interpol e ele passa a ser procurado no mundo inteiro. No Brasil, né, vai conseguir resistir aí algum tempo, mas se pisar na Argentina, se pisar no Paraguai ou em qualquer outro país que esteja fora das fronteiras brasileiras, será preso e deportado para os Estados Unidos. A pergunta é o seguinte: como é que um ministro condenado por irregularidades como essas e abuso de direitos humanos vai continuar na mais alta corte do país julgando os outros? Julgando os outros. E aí o governo americano vai se perguntar: por que ele não pode sair? Aí vão dizer: por causa do Senado. O Senado não permite um impeachment disso. E aí o governo americano passa a considerar as razões do Senado como cúmplices do mesmo objeto de crime. E quem estaria por trás disso tudo que poderia ser responsabilizado em igual peso, em igualdade de peso? O senador Davi Alcolumbre. Então, nós estamos diante de uma resolução que está para acontecer. Depois da situação no Oriente Médio, falta resolver a questão da Venezuela, onde os Marines, mais de 10 mil soldados especiais, já estão prontos para um sinal para que adentrem a Venezuela e acabem com aquilo. A Maria Corina Machado já está fazendo plano de 100 dias, dos primeiros 100 dias de governo. Então, uma vez resolvendo ali, se resolve o Brasil rapidamente. São questões que o Donald Trump está resolvendo via Marco Rubio. Disseram à imprensa esquerdista brasileira, dizendo que o Marco Rubio estava distante do governo americano, e o Marco Rubio está do lado do Trump no momento mais importante de todos os tempos até agora, que é esse acordo de paz no Oriente Médio. Depois, a coisa vai se estender para a Rússia e a Ucrânia. Você veja que o Vladimir Putin já está sorrindo, né, de orelha a orelha, admitindo realmente, né, sentindo, né, a umidade no ar de um acordo também que seja benéfico para ele, né, nessa situação com a Ucrânia. Mas a situação do ministro não é nada boa. Ainda mais se a gente considerar o que está circulando pelos corredores de Brasília, Gerson. Eu não sei se ouviram o que você disse ou é porque a coisa está rolando mesmo, está acontecendo, da possibilidade do ministro que está saindo, Luiz Roberto Barroso, fazer um acordo de delação com o Departamento de Justiça americano. Porque todo mundo sabe que a situação que ele vive hoje é insuportável para ele com relação aos Estados Unidos. Todo mundo sabe o que os Estados Unidos representam na vida dele e da família dele. Então há conversas de que o próprio ministro teria, não sabemos, tá? Ainda não há uma confirmação óbvia disso, mas nós vamos falar o que estão falando, né, pelos corredores de Brasília, que ele mesmo teria pago 16 milhões de reais para cada parlamentar, para que votasse, para cada deputado que votasse contra o voto impresso. Ok? Então isso está sendo dito dentro do Congresso Nacional, as conversas estão ganhando força e muito provavelmente virão à tona muito em breve. Então, é uma situação complicada para o ministro. É complicado para o outro que saiu, que ainda pode responder, mas, de novo, é aquela história, quem não é visto não é lembrado. E o ministro que está sancionado está tipo um kamikaze, né? Ele vai cada vez mais fundo, sendo que, se ele fizesse como o outro, poderia salvar alguma coisa. Mas não, né, Gerson? Parece que está, né, realmente descontrolado. O que você acha? O ministro Alexandre de Moraes, eu já fiz essa comparação
outras vezes ali do Globo da Morte, do circo, eu também fiz outra comparação, ainda quando eu estava na Jovem Pan, que outro dia alguém me mandou lembrando, que é comparando o aeroporto de Congonhas e Congonhas e Santos Dumont. Porque quem conhece esses dois aeroportos sabe que quando você dá motor, ou seja, quando você vai para a cabeceira, acelera para decolar, tanto em Congonhas quanto no Santos Dumont, é impossível você abortar a decolagem. Não tem como, porque se você fizer isso no Rio, você vai cair no mar. E se você fizer isso em São Paulo, você vai cair na própria avenida e ali nas residências que ficam logo depois do fim da pista do aeroporto. Como nós já vimos, inclusive, no acidente alguns anos atrás. Então, o que nós vemos na atitude do ministro Barroso de sair de cena não funcionaria com o ministro Alexandre de Moraes. Ele atualmente ele sabe que assim que ele demonstrar qualquer fraqueza, aquilo será interpretado como um momento em que ele será chamado à responsabilidade e terá que responder por seus crimes. Eu não sei se o ministro Barroso conseguiu realmente se livrar. Não sei se é verdade que aquele meu sonho que eu compartilhei no nosso último programa, de que ele poderia vir a fazer um acordo para restabelecer a sua vida aqui nos Estados Unidos, entregando os bastidores do que acontece ali na Suprema Corte Brasileira. Hoje a gente já sabe que a Polícia Federal encontrou indícios no STJ de tráfico de influência, a gente viu isso acontecendo essa semana, a gente vê essa CPMI do INSS que começa a avançar sobre autoridades políticas grandes. Então, a corrupção sistêmica no Brasil, desde a Lava Jato, é algo que a gente vem convivendo e me incomoda muito que a gente vem convivendo com uma certa naturalidade, viu, Paulo? Mas, de certa forma, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes, ele não tem saída. Ele será, sim, responsabilizado. Ele é o vice-presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, teoricamente assumiria daqui a algum tempo a própria presidência, mas eu não acredito sequer que ele tenha condições de permanecer agora. Esse impeachment do Senado, que já deveria ter sido, pelo menos, endereçado, pelo menos deveria ter sido acolhido para que o afastasse do Supremo Tribunal Federal durante as investigações, que esse é o trâmite normal. Se não acontece é porque o Senado Federal hoje não é um Senado que nos representa. Teremos eleição de 2/3 de renovação, é verdade. Mas eu te pergunto, Paulo, será que o Brasil aguenta até as eleições de 2026 com o ministro sancionado e agora provavelmente investigado aqui criminalmente nos Estados Unidos, e até mesmo com todas as denúncias do Tagliaferro, da Vaza Toga, de tudo isso que a gente já sabe hoje das irregularidades, das ilegalidades, das inconstitucionalidades que foram cometidas, que são crimes de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes? Eu digo para você, eu acho que ele não teria mais condições sequer de estar conduzindo esse julgamento, que agora vai chamar outras turmas, porque é um relator suspeito e, no mínimo, é um relator que já demonstrou falta de equilíbrio, já demonstrou desde aquele dia que em Brasília, aí na tua cidade, Paulo, ele naquele evento que aconteceu, promovido pelo um simpósio do STF, ele disse, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, falando isso aos risos ao lado do Toffoli, semanas antes do 8 de janeiro. É alguém que já demonstrou que não poderia estar conduzindo esses processos, Paulo. Vamos ver se o Brasil aguenta Alexandre de Moraes até as eleições do ano que vem. Eu acredito que não. Gerson, chegamos ao final aqui do nosso programa, né? Muito bacana, a gente até estendeu um pouco mais, porque os assuntos de hoje, né, pediam. Mas muitíssimo obrigado, até sexta-feira, com toda certeza a gente deve ter muito mais. Obrigado, viu, Gerson? E até sexta-feira. Até sexta, se Deus quiser.